A sua pressão arterial está bem controlada? Você conhece bem as formas de tratamento, não só a parte medicamentosa, mas também a parte não medicamentosa? Esses são dados muito importantes que com certeza faz toda a diferença na sua vida ao longo dos anos. Isso tem um impacto direto na sua sobrevida, ou seja, quem trata melhor a pressão vive mais e vive com uma qualidade maior, ok? No quadro de hoje eu vou responder dúvidas de uma caixinha lá do Instagram sobre hipertensão arterial. No Instagram eu abro semanalmente caixinhas sobre assuntos de pressão alta, colesterol alto, sobre infarto do coração e doenças, patologias correlatas aí. Se você não me segue no Instagram, é @drvitorlouros, DR de doutor, ok? Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição para todos vocês. Então, a ideia hoje é uma caixinha que eu abri, acho que foi hoje é dia 17 de fevereiro, eu abri há mais ou menos 2 dias atrás. Tem muita pergunta que eu não consegui responder, então eu vou falar aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Louros, eu sou cardiologista clínico e intervencionista, e o objetivo desse canal aqui é discutir boas práticas em saúde do coração, mas tudo baseado em evidências científicas, ou seja, nada de achismo, ok? Então vamos lá, estou aqui com meu celular na mão e eu vou ir respondendo uma parte, boas perguntas aqui que me fizeram. Começaram aqui, estou perdendo peso, uso atenolol e losartana e a pressão arterial não baixa. Olha, para quem não conhece, o atenolol, o losartana são classes de medicamentos para tratar a hipertensão arterial. E o indivíduo falou aqui que, olha, estou perdendo peso e utilizando 2 classes de medicamentos e a pressão não baixa. Logicamente, eu não conheço essa pessoa que me perguntou, mas eu gostaria de saber se o tratamento não medicamentoso, ou seja, as medidas não farmacológicas, está otimizado. Não apenas perder peso, mas será que ele está fazendo atividade física? Será que ele está com uma dieta adequada? Não só da parte calórica para perder peso, mas está utilizando pouco sal? Será que medidas como, por exemplo, controle da ansiedade, abandonar o tabagismo, diminuir o álcool, um sono de qualidade, todas as medidas que ajudam aí o controle da hipertensão arterial, será que estão sendo bem feitas? Não sei. Ele já está utilizando 2 classes de medicamentos, o atenolol e o losartana, medicamentos muito comuns, muito utilizados aí no dia a dia. Se você já está bem otimizado dessa parte não medicamentosa e ainda está utilizando 2 classes de medicamentos e ainda está com a pressão alta, muito provavelmente você vai precisar aumentar ou as doses, não sei a dose que você utiliza, ou associar mais uma classe de medicamento, ok? Muitos pacientes usam 3, 4, 5 classes de medicamentos para controlar a pressão arterial. Então corra atrás, não deixe sua pressão ficar alta sem tratamento, ok? Vamos para a próxima aqui. Minha pressão está sempre 16/10, mas não tenho sintomas. Devo fazer controle? Olha, é o seguinte, um detalhe importante aqui, não use essa abreviação para falar da pressão arterial, 16/10, 13/10, 12/8. Por que eu falo isso? Porque pequenas modificações na sua pressão arterial, no valor, faz toda a diferença. Por exemplo, o indivíduo fala assim, eu estou com a pressão 13/8. Será que essa pressão dele é 130/80, que está ali no limite da normalidade? Ou será que a sua pressão está 139/89, que está alta? Então, muitas das vezes o indivíduo chega para o médico e fala, minha pressão está boa, está 13/8. Aquilo passa uma falsa, pode passar, né, uma falsa impressão de uma pressão bem controlada, e não está, ok? Então, esse é o detalhe. E a segunda parte é, mas não tenho sintomas, devo fazer controle? Olha, está aí um ponto muito importante. A gente classifica a hipertensão arterial como uma doença que não dá sintomas. Daí o seu risco. Por quê? Aquele indivíduo ele pode passar anos da sua vida, anos mesmo, décadas, sem ter nenhum sintoma, está com a pressão super alta. Ok?
170 por 100, 180 por 100, por 110 e não sentir nada. Então não espere que a sua pressão alta dê sintomas. Por isso que todo mundo, quando, por exemplo, vai numa consulta com o médico, tem que aproveitar, independente da especialidade, tem que aproveitar para aferir a pressão arterial. É um bom momento. Tem um caso que eu conto, já contei no Instagram, já contei em outras redes sociais, muito interessante. Eu atendi, era um casal jovem, o esposo tinha mais ou menos uns 34, 35 anos, a mulher próximo disso também. E ele veio o esposo que veio na consulta com uma queixa seguinte: olha, eu fui com a minha mulher numa consulta de pré-natal e a gente estava ali, de repente, a médica que estava atendendo a esposa falou assim: quer medir sua pressão? Vamos aferir sua pressão? E naquela, aí aferiu uma vez, estava alta, aí ele aguardou a consulta, aferiu novamente, estava alta, e ele não sentia nada. Quando ele veio para mim, passando em consulta, esse paciente, jovem, de 30 e poucos anos, estava com a pressão já um grau 2, um grau mais elevado, e já estava com lesão em alguns órgãos. O coração dele, quando eu fiz um ecocardiograma, já estava um pouco mais grossinho, ou seja, trabalhando sob pressão alta. Aqui já tinha umas plaquinhas de gordura nas artérias do pescoço, mostrando que a pressão já estava danificando ali as artérias do corpo. Então, a gente não pode deixar, não pode ficar sem aferir a nossa pressão arterial. Todo adulto tem que saber o valor da sua pressão arterial, ok? Não espere sintomas. Deixa eu ver. Doutor, o hipotireoidismo pode levar o paciente a ter pressão alta? Pode sim. Aquela tireoide que não está bem controlada, levando tanto uma hiperfunção, uma hipofunção ali da glândula, por exemplo, aquele indivíduo que, vamos dar uma ideia aqui, fez uma cirurgia, tirou a tireoide, e não estava tomando o medicamento repondo a levotiroxina, o hormônio tiroidiano. O que acontece? Com o tempo, ali ele vai alterar muito o hormônio. Aquela falta do hormônio vai gerar várias alterações ali no corpo e que pode realmente elevar a sua pressão arterial, pode elevar o seu colesterol, e o tratamento não é tomar remédio de pressão, não é tomar remédio de colesterol. O tratamento é reposição da levotiroxina, dos hormônios tiroidianos, para normalizar a sua função tiroidiana. Isso vale não só para o hipotiroidismo, mas também para o hipertiroidismo, ok? Então, com certeza, a função tiroidiana, se tiver alterada e passar muito tempo, ele pode alterar a sua pressão, pode alterar o seu colesterol, ok? Deixa eu pegar aqui uma pergunta que eu não respondi lá no Instagram. Pressão 11/9 é alta? Mais uma vez, abreviando a pressão, que não é interessante, mas perguntou se a pressão 11/9, que seria 110/90, se é alta. É alta sim, principalmente a pressão diastólica. Qual que é a pressão diastólica? A gente tem o 120/80, o 110/90. O que é? A pressão maior a gente chama de sistólica e a pressão menor a gente chama de diastólica. Se está 90, está alta, ok? A gente não quer que essa pressão em casa, que as suas médias pressóricas não passem 130/80. Ou seja, vamos supor que aquele dia você aferiu sua pressão de manhã, de tarde, de noite, várias vezes, em casa, ok? Não no consultório médico, mas em casa. O ideal é que a sua média pressórica, se você pegar aquilo tudo e fizer uma média no final do dia, o ideal é que aquilo fique em torno de 130/80. Se está 90, está alta, ok? Se for um pico isolado, ok, isso é normal, todo mundo faz picos. Se isso não alterar sua média pressórica, não gerar muita variabilidade da sua pressão arterial ao longo do dia, beleza, isso não vai te fazer mal não. Mas o 90 está alto sim, ok? Deixa eu pegar mais uma pergunta interessante aqui. Criança pode ter pressão alta? Com certeza, com certeza. Nos últimos anos, nas últimas décadas aí, essa cultura obesogênica, fast food, então a gente está tendo crianças mais obesas, com colesterol alto, e com certeza a obesidade é uma causa secundária importante de aumento
da pressão arterial. E tem outras causas secundárias, por exemplo, o indivíduo tem um problema aqui na aorta, coarctação da aorta, tem um problema nos rins, tem alguns problemas hormonais, entre outros, que com certeza podem alterar a pressão da criança. A gente sempre, quando o indivíduo é muito jovem, criança no caso, a gente sempre pesquisa causas secundárias, ou seja, causas que muitas vezes eu vou tratar e é que eu vou reverter esse quadro de pressão alta. No adulto, é mais comum, em mais de 90%, é o que a gente chama da hipertensão primária. E tem porque tem. Está na genética, também, lógico que os fatores ambientais têm muita influência também. Aquele indivíduo que está obeso, que vive um estresse importante, que se alimenta mal, ingere muito sal, fatores externos, mas também tem uma genética forte, o pai é hipertenso, a mãe é hipertensa, é um somatório de vários fatores e a pressão tende a elevar, entre outros. Vamos ver? Eu fiz uma pergunta bem interessante aqui, foi o seguinte, olha, 110/70 para quem já infartou, tá ok? Olha, essa é uma boa pressão. A gente sabe que os eventos cardiovasculares, o que são eventos cardiovasculares? Quando eu falo cardiovascular, não é só coração. Pensa em todos os vasos do corpo. Então, se eu tiver um AVC, é um evento cardiovascular. Se eu tiver um infarto, é um evento cardiovascular. Se eu tiver uma oclusão na artéria da perna, é um evento cardiovascular. Então, essa pressão, 110/70, é uma pressão ótima. Por quê? Porque os estudos mostram que esses eventos cardiovasculares, eles começam a aumentar principalmente a partir daquele valor de 115/75, ok? Os meus pacientes no consultório, eu pretendo sempre manter a minha ideia, eu vou aumentando medicação se for necessário, tentando otimizar essas medidas não farmacológicas, atividade física, peso, dieta, ok? Para quê? Para ir baixando a pressão arterial para chegar próximo desse 110/70. Porque a gente sabe que se eu conseguir manter boas médias pressóricas para esse indivíduo ao longo dos dias, ao longo dos anos, e também uma pequena variabilidade da pressão arterial, isso é ótimo para o coração. Isso gera proteção. Isso gera proteção contra o infarto do coração, que é a doença que mais mata no mundo, ok? Vamos escolher mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é interessante também. Musculação é bom para controlar a pressão? Olha, é excelente. Toda atividade física é boa para controlar a pressão arterial. Se você faz uma atividade física de intensidade pelo menos moderada, é o que as sociedades indicam. O que as sociedades médicas indicam? Que todo adulto deveria fazer pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada. O que é a intensidade moderada? É aquele andar rápido, por exemplo. Ok? Dividido aí em 3 a 5 treinos na semana. Claro, se você aumentar essa intensidade, o seu ganho cardiovascular, o seu benefício cardiovascular é maior. Então, com certeza, já falou musculação é ótimo, assim como atividade aeróbica, caminhada, corrida, bicicleta. Eu sempre falo, o melhor exercício é aquele que você consegue fazer de forma rotineira, de forma sustentada, porque isso sim vai te trazer benefícios. Não aquele exercício isolado, eu jogo futebol no final de semana, só. Aí nem é legal. Você vai se expor numa atividade de uma intensidade maior, esporadicamente, e aquilo vai te agregar mais risco do que benefício, ok? Então, a atividade física tem que ser rotineira, frequente. Quem me acompanha no Instagram vê ali. Eu coloco quase que diariamente eu chegando na academia fazendo atividade física. Por quê? Porque isso a gente sabe que quem faz atividade física vive mais do que quem não sabe. Quem já infartou no caso aqui, que ela me perguntou, quem faz atividade física e já infartou, vive mais do que quem já infartou e não faz atividade física, tá bom? Isso está muito bem comprovado. Então vamos aqui para a última pergunta. Deixa eu escolher uma pergunta boa aqui. Uma pergunta básica aqui, ó. Minha pressão fica sempre 140/80. É alta? Um pouquinho diferente daquela outra pergunta. É alta. É o que a gente falou aqui. Eu quero médias pressóricas em torno de 130/80. 140/80 está alto. Então você tem que otimizar aí o seu tratamento. Tá certo? Valeu!
Grande abraço. Quem ainda não se inscreveu nesse canal, considere se inscrever se achar que o conteúdo é relevante. Toda semana, como eu falei, eu vou estar jogando esse vídeo aqui, respondendo perguntas do Instagram que eu não consigo responder nessa rede social. Ok? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.